Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos, aqui Pastor Sinésio e o Pão Nosso de Cada Dia, a nossa reflexão diária na Palavra de Deus, que você tem acompanhado aí há tanto tempo. E lembrando que esse é um quadro do nosso canal, do seu canal, A Palavra Responde. A Bíblia, a doutrina das Escrituras. Nessas 2 semanas, esse será o foco das nossas meditações aqui no Pão Nosso de Cada Dia. Não só meditação, mas aqui um mini estudo, um mini curso falando de bibliologia. Por quê, queridos? Porque nós estamos vivendo alguns dias conturbados aí, com pessoas falando que a Bíblia precisa ser atualizada, e isso gera muita dúvida no coração, na mente de muitos cristãos. Outros não se abalam, porque sabem muito bem naquilo que eles creem. No entanto, gera confusão, tanto dentro da igreja quanto fora. E aí está o grande prejuízo, né? Quando pessoas de fora, olhando para esse cenário, para essa discussão toda, em vez de se aproximar do Evangelho, criam uma barreira em relação ao Evangelho, uma barreira em relação à igreja e, o que é pior, uma barreira em relação ao Senhor Jesus Cristo. Não vou entrar aqui nas polêmicas, nas controvérsias, não vou citar nome de ninguém, nem quero entrar no mérito de algumas questões. O que eu quero fazer aqui é municiar aqueles que não têm conhecimento do que seja a Bíblia. Não o conteúdo, mas da Bíblia em si. O que ela é, por que ela é a palavra de Deus, por que ela é chamada de Escritura Sagrada, ela é de fato sagrada, o que comprova isso? Esses elementos eu quero conversar com aqueles que não têm essas informações, porque a nossa igreja de hoje, a maioria delas, infelizmente, é muito raso nessa questão, ou porque alguns precisam relembrar esses fatos e todos, estando com as informações niveladas acerca das Escrituras, possamos responder, como diz o apóstolo Pedro em 1 Pedro 3,15, responder a qualquer um a razão da nossa esperança, estando pronto para fazer isso com sabedoria, com conhecimento e com a unção do Espírito Santo de Deus. Então, 2 semanas falando sobre a doutrina das Escrituras. Venha comigo, acompanhe no nosso canal. Se você perder alguma aula, se faltar algum dia, não tem problema. Você pode acessar, rever, você pode baixar os vídeos de repente para você estudar de maneira mais livre na sua casa e assim por diante. O texto base para a nossa reflexão de hoje é esse aqui, Deuteronômio 32, versículo 47. Aliás, esse é o versículo tema do meu ministério. O versículo tema do canal, o versículo tema do portal e assim por diante. E o que ele diz? Elas não são palavras inúteis, são a sua vida. Por meio delas vocês viverão muito tempo na terra, da qual tomarão posse do outro lado do rio do Jordão. Está se referindo às palavras de Deus, se referindo à Bíblia, às Escrituras. Não são palavras inúteis que vão nortear a nossa vida, que vão nos garantir uma vida longa. No caso de Israel, falava do Jordão, depois que atravessasse o Jordão na terra prometida. No nosso caso aqui, essa palavra que nós vivemos, ela nos vai garantir não muito tempo, mas a eternidade, depois que nós cruzarmos o nosso rio Jordão aqui, que é o arrebatamento, ou que é o dia que nós formos nos encontrar com o nosso Senhor Jesus. Então esse é o versículo-chave que nós vamos usar no dia de hoje. Bibliologia, a doutrina das Escrituras. Vamos ter aqui nessas 2 semanas, então, 10 aulas, reflexões sobre esse tema, muito importante. Hoje uma introdução, depois a estrutura da Bíblia, características, autores e símbolos, conteúdo da Bíblia, autoridade da Bíblia, muito importante, o Espírito Santo e as Escrituras, como a Bíblia chegou até nós, o cânon, ou seja, a coleção dos livros sagrados, as traduções para a língua portuguesa, também bem legal, muito importante, e uma conclusão, fechando o tema depois na 10ª aula, ok? Então esse é o quadro que nós vamos trabalhar aqui nas próximas 2 semanas. Quero lembrar que você pode participar. Como? De 2 maneiras. Você pode enviar as suas perguntas
ou dúvidas para os nossos vídeos, né? Comentando nos vídeos lá no YouTube, ou até mesmo no portal. No portal tem ali um link de consultas teológicas. Por meio dessa ferramenta, você pode registrar a sua pergunta. Você vai fazer um pequeno cadastro, né? Nem cadastro precisa, é só você gerar a sua pergunta mesmo. Vai te pedir seu nome, um e-mail, coisa assim, para ele poder responder. E ali também você pode registrar a sua dúvida, tá bom? Então, você pode participar, ativo e interagir com a gente aqui. No Grupo Pão Nosso, no Facebook, também é possível você deixar os seus comentários. Vamos lá! A Bíblia e a história da civilização. Ao longo dos séculos, as Escrituras têm influenciado de uma maneira muito marcante, e essa é apenas uma de suas características, o processo da formação das civilizações. E essa característica, né, ela é um efeito direto da mensagem central das Escrituras. Mas como assim? A Bíblia tem uma mensagem central? Como ela pode ter uma mensagem central se ela é um apanhado, né, de informações culturais, religiosas de um povo, né, ou de povos que habitavam o Oriente Médio? Mas a verdade, queridos, é que ela tem uma mensagem central. E essa mensagem ela é tão notória nas Escrituras que lá no começo se falava Bíblia, usando o termo grego, né, biblos, ou Bíblia, melhor dizendo, que é o plural, que significa uma coleção de livros. Mais tarde, o vocábulo usado para as Escrituras não era mais o grego, Bíblia, mas o latim, Bíblia. E qual a diferença entre eles? É que o latim, Bíblia, é o livro. Então percebe? A coleção de livros sagrados se tornou o livro sagrado, que é então a Bíblia ou as nossas escrituras sagradas. E que dentro desse contexto de ser um único livro com um único tema, tem influenciado gerações e nações, né, ao longo dos séculos. E qual é a mensagem central da Bíblia? Podemos dizer com toda segurança que é a história da salvação. Não quer dizer que a Bíblia não tenha outras formas de conhecimento. Sim, tem biologia, tem arqueologia, tem história, geografia, sociologia e tantas outras coisas. Mas tudo isso é usado para um foco, a história da salvação. Eles são elementos auxiliares. E na história da salvação nós temos 3 pontos principais, que são o portador da salvação, o caminho da salvação e os herdeiros da salvação. Logo, vamos olhar um pouquinho para isso. O portador da salvação não poderia ser outro senão o Senhor Jesus Cristo, o qual permeia as páginas da Bíblia desde o primeiro livro e ele mesmo fecha o último, que é o Apocalipse. Depois nós temos o caminho da salvação, a base do pacto. E a base desse pacto nada mais é do que os preceitos e mandamentos divinos, né, expressos por meio da Bíblia. Finalmente, os herdeiros da salvação são todos aqueles, somos nós, aqueles que entraram nesse pacto com o portador da salvação. Então passamos a fazer parte de uma nova comunidade, a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E qual é o tipo de mensagem que a Bíblia traz? Ela traz uma mensagem de Deus para o homem, né? Ou para a humanidade, né? De uma maneira em geral. Primeiro, eu vou ler aqui um texto para vocês que define um pouco dessa mensagem do que são as Escrituras. Diz assim: a autoridade das Santas Escrituras, pela qual devem ser cridas e obedecidas, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende inteiramente de Deus, que é a própria verdade, o seu autor. Portanto, devem ser recebidas, visto que é a palavra de Deus. E se a Bíblia é uma mensagem de Deus para o homem, então nós podemos, evidentemente, né, obviamente, concluir que Deus fala com o homem. E mais, queridos, Deus quer se revelar ao ser humano. Revelar não só a sua pessoa, mas também revelar a forma de viver mais adequada para o ser humano. Ele transmite verdades e ele transmite propósitos eternos.
Vamos ver dois textos que falam sobre isso. O primeiro aqui, né, de João, capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E depois, né, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, a própria palavra de Deus, então, vai se materializar aqui na forma humana para, então, fechar esse circuito de comunicação entre Deus e os homens. Então, nós vemos que Deus fala com o homem, isso expressa que Ele quer se revelar a nós. É um anseio do Senhor falar com a sua criação. Não, como eu disse, né, transmitindo suas verdades, os seus propósitos e assim por diante. Nós podemos ver Deus revelando ao homem não só agora em Jesus Cristo. Olha o que o autor de Hebreus nos diz aqui. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Então Deus fala com o homem, Deus quer se revelar ao homem, e a forma como Deus faz isso hoje é por meio da Bíblia. Ele criou todo um arcabouço de revelações, de instruções, de mandamentos, né? E concentrou isso nas Escrituras. Por isso é tão importante nós conhecermos as Escrituras. Tanto no seu conteúdo, que aí é o processo diário, quanto conhecer a estrutura, conhecer como é que funciona, né? Vamos chamar assim, né, de uma maneira respeitosa, esse equipamento de comunicação homem-Deus. É muito importante nós conhecermos esses detalhes. Então, queridos, hoje só uma pequena introdução sobre o que nós falaremos nos próximos 9 dias. Tá? Uma pequena introdução. Amanhã nós vamos falar sobre a estrutura da Bíblia. Muito importante. Alguns não conhecem, alguns não dão valor a esse tipo de informação, mas é importante você conhecer a estrutura dessa Bíblia, desse material que você usa diariamente, seja físico, seja virtual, não importa. Eles têm a mesma estrutura e nós precisamos conhecer essa estrutura. Isso vai ser assunto para a nossa reflexão de amanhã, ok? Conto com a sua presença. E aproveitando esse momento, se você está assistindo esse vídeo hoje, dia 3 de novembro, dia 2 de novembro, significa que eu vou fazer uma live introdutória sobre a questão a Bíblia precisa ser atualizada. Falarei sobre isso hoje às 23 horas no Facebook, no meu perfil no Facebook, Sinésio.Santos. Acompanhe com a gente logo mais à noite, tá ok? Mas para quem está assistindo esse vídeo antes das 23 horas do dia 2 de novembro, feriado. Vamos lá. Então, fechamos as nossas considerações iniciais sobre a bibliologia. Você viu que tem um conteúdo enorme que a gente vai tratar aqui, né? Começando a partir de amanhã. Então acompanhe, se o programa está conosco, não tem horário. Então você pode, durante o dia, se preparar para acompanhar o vídeo. Ative as notificações do canal, né? Se você se inscreve e ativa as notificações, que assim a hora que o vídeo entrar no ar durante o dia, você já é avisado. Beleza? Então é isso. Agora um tempinho de oração, vamos falar com o nosso Deus, vamos abençoar este dia. Querido Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos, Senhor. Agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia. Agradecemos porque mais uma vez estamos aqui, temos condições de estar aqui falando contigo. Significa que o Senhor nos guardou, o Senhor nos livrou de todo mal, nos deu descanso, guardou a nossa casa, guardou a nossa família, meu Deus eterno. Muito obrigado, Senhor. Pai, eu peço a Deus que o Senhor nos abençoe nesses próximos dias, nos ajude a entender, compreender as Escrituras Sagradas, Deus, perceber o tesouro que o Senhor entregou nas nossas mãos e que muitas vezes nós somos negligentes para com ele, meu Pai. Abre o nosso entendimento, abre os olhos do nosso coração para entender a Tua palavra, Pai. Dá-nos sabedoria, dá-nos inteligência espiritual, Senhor. Fica, ó Deus, com cada família, com cada vida que tem acompanhado essas reflexões. Em nome de Jesus, ó Deus, abençoa os pastores deles, abençoa as suas igrejas, Senhor, o seu trabalho, Pai. Abençoa os seus estudos, ó Senhor. Aqueles, Deus, que estão sem trabalho, por alguma razão, eu peço, Pai, em nome de Jesus, abre uma porta na vida dessa família, Pai. Deus, repreenda também todo espírito de enfermidade, meu Deus. Traz saúde, meu Pai. Em nome de Jesus.
Amém. Amém. Terminamos aqui a nossa primeira reflexão de a doutrina das Escrituras, né? A doutrina da Bíblia, e eu conto com a sua presença aí no nosso canal, nesse quadro Pão Nosso de Cada Dia, todos os dias. Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. E não deixe de ver os nossos recados aí mais à frente no vídeo. Colabore com o nosso ministério. Tchau, tchau. Aí na sua tela você está vendo uma parte dos livros digitais que eu tenho publicado. São mais de 30 títulos, com um custo bem baixo aí, a partir de R$ 3,90, chegando no máximo a R$ 24,40. Por que estou mostrando isso? Porque é uma das formas que você pode abençoar o nosso ministério. Então dê uma olhadinha aí. Visita o nosso portal, a Palavra Responde, está aqui. E ali você vai encontrar a nossa loja virtual. Estão lá todos os títulos. E veja aqui, daquilo que pode abençoar a sua vida, que você julga importante para a sua vida. E com isso você vai investir nesse trabalho. Tá bom? Deus abençoe você e até a próxima, se Deus quiser. E aqui estão os nossos parceiros, né? Aqueles que nos ajudam a manter este ministério. Algo que você também pode fazer. E quem são eles? VNC Studio, Mon Brown e Ebenezer Contabilidade. Trabalhos aí de estúdio, produções que você precise, né, para estúdio, para um vídeo, uma mídia, um logo e coisa desse tipo. Mono Browns deliciosos, né, variados. E a Ebenezer, que é o parceiro de contabilidade para você e para a sua empresa. Os links estão aí na tela. Verifique e veja como os nossos parceiros também podem ajudar você e muito.